Olá, hoje a gente vai fazer uma análise, um mergulho em alguns trechos do livro Budismo Moderno, O Caminho de Compaixão e Sabedoria, volume 1, do Geshe Kelsang Gyatso. Oi, isso aí. A proposta do livro é bem interessante, né? Tentar trazer esses ensinamentos de Buda para a nossa realidade, para o mundo de hoje. Exatamente. E o material que a gente separou explora conceitos bem centrais do budismo, né? Pela visão da tradição Kadampa. Sim, a gente vai passar pela natureza dos nossos problemas, a importância da compaixão, da sabedoria, e tem também o Lamrim, que é um caminho gradual para a paz interior. Certo. Então, o nosso objetivo aqui é tentar extrair o néctar disso, sabe? Como que essas ideias de compaixão e sabedoria podem, na prática, ajudar a gente a lidar com a correria, os desafios e talvez até achar um sentido maior, né? Perfeito. Então, para começar, o que esse livro apresenta como sendo, assim, a essência do budismo? Olha, de um jeito bem direto, o budismo, ou o Dharma, como eles chamam, é apresentado como proteção. Proteção? Mas não uma proteção tipo externa, sabe? É interna. A ideia é que, ao praticar os ensinamentos do Buda Shakyamuni, a pessoa se protege do sofrimento. Como? Cultivando paz na mente. Ah, entendi. Proteção contra o sofrimento interno. Isso. E o livro foca bastante na tradição Kadampa, que é uma linhagem específica. E deixa claro, né, que não é só para ler e achar interessante. O objetivo é sentir a mudança, é resolver problema de verdade. Legal essa ideia da proteção interna. Mas aí vem a questão dos problemas. A gente costuma achar que eles vêm de fora, né? O chefe, o dinheiro, a doença. Como que essa visão lida com isso? Pois é, esse é um ponto-chave. O livro argumenta que a raiz dos problemas não está na situação em si, mas na nossa reação mental. Como assim? Uma mente tranquila, sabe? Pode ver uma dificuldade como, sei lá, um desafio. Mas uma mente agitada, cheia de apego, de raiva, aí qualquer coisinha vira um sofrimento enorme. Quer dizer, então, que mesmo com toda a tecnologia, todo o conforto que a gente tem hoje, a gente continua sofrendo porque a mente não mudou. Exatamente essa é a ideia. A tecnologia resolve um monte de coisa prática, né? Conveniência. Mas não mexe na causa fundamental do sofrimento humano. E qual seria essa causa, segundo o livro? São as delusões, que são basicamente estados mentais perturbados, tipo o apego exagerado, a raiva, a inveja. E a raiz de todas elas, a mais profunda mesmo, seria o que chamam de ignorância do agarramento ao em si. Agarramento ao em si. Isso soa um pouco filosófico demais, talvez. Como é isso na prática? Pode parecer abstrato, mas pensa assim. É aquela nossa mania de ver a nós mesmos e as coisas ao redor como se fossem super reais, fixas, independentes, sabe? Tipo, isso sou eu, isso é meu. Ah, tá. Tipo, se identificar demais com as coisas. Isso, o livro até diferencia bem. Uma coisa é o problema externo, sei lá, o pneu do carro furou. Outra coisa é o problema interno, a nossa raiva, a frustração, o apego à ideia de que meu carro não podia furar o pneu. Entendi. O problema real seria a nossa reação. Exato. E o Dharma, os ensinamentos, seriam um método para lidar com essa reação, com esse apego. Não é que você não vai ter carro, mas é como sua mente lida quando o pneu fura. Faz todo sentido. E isso volta naquela tecla. Não adianta só ler, né? Tem que praticar. O livro até cita o Shantideva. Sim, é a analogia da receita médica. Você pode ler a receita 1000 vezes e entender tudo, mas se não tomar o remédio... Não adianta nada. Exato. E essa prática é o coração da tradição Kadampa que o livro aborda. O nome Kadam já meio que diz isso. Ka são os ensinamentos gerais de Buda e Dam são as instruções práticas de um mestre bem importante, o Atisha. Atisha, já ouvi falar. Ele parece central nessa história, né? Quem foi ele exatamente? Atisha foi um super mestre indiano lá pelo século XI, nascido príncipe, largou tudo, virou monge. Um erudito, assim, impressionante, dominava muitos ensinamentos. E por que ele é tão crucial para os Kadampas? Foi ele que fundou? Não exatamente fundou no sentido de começar do zero, mas ele revitalizou e sistematizou.
A importância dele vem muito da ida para o Tibete. Ah, ele foi para o Tibete. E por quê? Então, naquela época, o budismo lá no Tibete estava meio confuso, sabe? Tinha umas práticas meio estranhas rolando, interpretações que fugiam do original. Aí alguns reis tibetanos muito devotos queriam restaurar o Dharma puro. E chamaram o Atisha. Isso, ouviram falar da fama dele na Índia, e a história é bem intensa. Dizem que um dos reis foi capturado e preferiu usar o resgate que juntaram para ele para financiar a vinda do Atisha. Ele se sacrificou para que o mestre pudesse ir. Nossa, que forte! Muito. E o Atisha, movido por compaixão, acabou indo. E qual foi o grande feito dele lá no Tibete? A principal contribuição, que marca tudo, foi ter escrito um texto chamado Luz para o Caminho à Iluminação. Foi o primeiro texto que apresentou o Lamrim. Lamrim, as tais etapas graduais que você mencionou. Exato. Ele organizou tudo de um jeito muito claro, muito sistemático. Uniu os ensinamentos mais teóricos, os sutras, com as práticas mais avançadas, o Tantra, de um jeito que qualquer um podia seguir passo a passo. Ele criou tipo um mapa prático para a iluminação. Mapa. Lamrim. Isso parece realmente útil. Por que ele é considerado tão precioso, ainda mais hoje em dia? A preciosidade dele está nisso. Ele condensa tudo que o Buda ensinou, mas de forma organizada e aplicável. É um guia completo, sabe? Do básico ao avançado. E o livro sugere que ele é super relevante hoje por dar ferramentas para a gente lidar com as impurezas do nosso tempo. Impurezas? Tipo poluição. Também, mas não só. Poluição ambiental, sim, mas também a poluição do corpo, com hábitos ruins, e principalmente a poluição da mente. Estresse, ansiedade, raiva, pensamentos negativos e também as ações prejudiciais. Entendi. Então, o Lamrim ajudaria a lidar com tudo isso. A ideia é essa. Ele ensina a transformar até as dificuldades, as adversidades, em parte do caminho espiritual. Em vez de só sofrer com elas, usar como degrau. Transformar a adversidade em caminho. Isso é poderoso. E como que começa esse caminho? Qual é a primeira etapa? O escopo inicial? Bom, começa com uma reflexão bem fundamental. Qual o sentido da vida? O texto questiona essa busca só por coisa material, que muitas vezes complica mais do que ajuda, né? Aham. E propõe que o verdadeiro potencial da vida humana é alcançar a iluminação, essa paz duradoura e sabedoria. Não só pra gente, mas para poder ajudar os outros de verdade. Certo. E como isso se traduz em prática nesse começo? Usa uma analogia forte da tartaruga cega no oceano que só muito raramente consegue enfiar a cabeça numa argola que está boiando. Para mostrar como ter uma vida humana com chance de ouvir esses ensinamentos é raro e precioso. Nossa, que imagem. Então na prática, o foco inicial é construir uma base sólida. Entender como as nossas ações, o karma, criam nossa realidade futura. A lei de causa e efeito, né? Isso. E buscar refúgio, uma direção segura, em Buda, nos ensinamentos, Dharma, e na comunidade de praticantes, Sangha. O objetivo mais imediato é evitar sofrimentos piores no futuro. Ok, criar uma base segura. E depois? Vem o tal escopo mediano. O que muda aí? Sim, aí a compreensão do sofrimento se aprofunda. A gente começa a ver não só o sofrimento óbvio, tipo dor, perda, mas aquela insatisfação que está sempre ali, sabe? Mesmo nos momentos de prazer. Isso dentro do ciclo de existência condicionada, o samsara. Aquela sensação de que falta algo, talvez? Exato. E a meta aí é desenvolver o que eles chamam de renúncia. Renúncia. Isso sempre me soa meio radical, tipo largar tudo e ir pro mato. É a imagem que vem, né? Mas não é bem isso. Não é necessariamente largar as coisas materiais, mas sim largar o apego a esse ciclo de altos e baixos, de sofrimento e prazer que nunca satisfaz de verdade. Alargar o apego ao ciclo. É um desejo de sair disso. É um desejo profundo de liberdade permanente. A pessoa reconhece que a causa raiz de estar presa nesse ciclo são as delusões, a raiva, o apego. E principalmente aquela ignorância básica de achar que existe um eu fixo e independente. E como se busca essa liberdade, então? Quais são as ferramentas? São os 3 treinos superiores: disciplina ética, concentração mental e sabedoria. Com a motivação da renúncia, esses 3 treinos trabalham juntos. Como eles se conectam? Tem uma analogia boa no material. É como cortar a árvore da ignorância.
A sabedoria é um machado afiado que corta a raiz, que é essa ignorância do eu. A disciplina e a concentração são como a força e a firmeza para usar o machado direito. Entendi. Um sustenta o outro para poder cortar a raiz. Isso. E o resultado final desse caminho mediano seria alcançar a cessação do sofrimento, o nirvana, a paz permanente. Libertação para si mesmo. Mas você falou que o objetivo maior era ajudar os outros. Isso vem depois no escopo grande. Exatamente. O escopo grande é onde entra a motivação que eles chamam de Mahayana, que é a do Bodhisattva. A pessoa pensa, ok, sair do sofrimento é bom, mas não adianta só eu sair. Quero me tornar capaz de tirar todos os seres do sofrimento. Uau! Isso é imenso. É a grande motivação. E o motor disso é a bodhicitta, que dá para traduzir como mente de iluminação ou talvez coração iluminado. Bodhicitta. E como a gente desenvolve isso? O livro fala de 2 tipos, né? Convencional e última. Isso mesmo. A bodhicitta convencional é basicamente o cultivo da compaixão universal e o desejo de atingir a iluminação para poder ajudar todo mundo. Compaixão universal por todos mesmo? Até por quem a gente não gosta? Esse é o desafio. O treino é gradual. Começa tentando ver a bondade nos outros, sabe? Uma técnica é meditar pensando que todos os seres já foram nossa mãe em vidas passadas e foram muito gentis. Interessante isso. Depois, aprenderá a apreciar mais os outros do que a si mesmo. Ver como o egocentrismo só traz problema e o altruísmo traz benefício. Isso vai bem na contramão do que a gente costuma fazer, né? Totalmente. E a partir daí, gerar um desejo genuíno que todos sejam felizes, isso é o grande amor, e que todos fiquem livres do sofrimento. Isso é a compaixão universal. E tem práticas específicas para fortalecer isso? Tem sim. Uma muito forte que o livro menciona é a prática de tomar e dar, o Tonglen. Tomar e dar. É uma meditação visualizada. Você imagina que está tomando para si o sofrimento dos outros, como uma fumaça escura que entra e destrói seu egoísmo lá dentro. Nossa. E aí, você envia para eles toda a sua felicidade, sua paz, seus méritos, como uma luz branca e brilhante. Dizem que é muito poderoso para aumentar a compaixão e diminuir o foco em si mesmo. Parece bem transformador mesmo. E, além disso, Além disso, tem a prática das 6 perfeições: generosidade, disciplina, paciência, esforço, concentração e sabedoria. Mas todas feitas com essa motivação de bodhicitta, de beneficiar os outros. entendi a bodhicitta convencional, a da compaixão, e a bodhicitta última. O que seria? Essa é a sabedoria que entende a natureza final das coisas. É a compreensão da vacuidade. Vacuidade. De novo esse termo. Não quer dizer que nada existe, né? Não, de jeito nenhum. Vacuidade não é niilismo. Significa que as coisas, nós mesmos, os objetos, os problemas, tudo não tem uma existência inerente, independente por si só. Ah, como assim não inerente? Significa que tudo existe de forma dependente. Depende de causas, de condições, das partes que compõem, da mente que percebe. É como um sonho. As coisas no sonho parecem reais enquanto você sonha, né? Mas não tem uma substância própria. Certo. No sonho, um elefante pode aparecer, mas ele não está lá de verdade. Exato. O livro usa exemplos assim. Este livro aqui, nosso corpo, nossa mente, o eu, tudo existe convencionalmente, funciona no dia a dia, mas não tem essa existência sólida, independente, lá fora, que a gente costuma achar que tem. E como a gente chega a entender isso? Meditando? Principalmente através da meditação analítica. Você investiga. Pega o eu, por exemplo. Cadê ele? É o corpo? Não. É a mente? Não. É os dois juntos? Também não parece ser. É algo separado. Onde? Quando você procura essa coisa fixa eu, não acha. E essa não achabilidade é a vacuidade? Isso, a vacuidade do eu. E o mesmo vale para tudo. Não é que as coisas desaparecem, mas a gente percebe que elas são como ilusões. Aparecem, funcionam, mas são vazias dessa existência inerente que a gente projeta nelas. O eu existe, mas como uma mera imputação, uma convenção. Entendi. Ou acho que entendi. E qual a vantagem prática de perceber isso? A vantagem é enorme.
Se a gente vê o mundo e nós mesmos como menos sólidos, menos fixos, menos inerentemente bons ou maus, o apego diminui muito. A raiva perde a força. Porque não tem algo tão real para se apegar ou para odiar. Exatamente. A gente fica mais leve, mais flexível, mais em paz. A prática é tentar levar essa visão pro dia a dia. Ver as coisas meio como um filme, sabe? Acontecem, a gente interage, mas sem aquele grude, sem aquele drama todo. Vê como uma ilusão. Não do sentido de não se importar, mas de não se agarrar tanto. Perfeito. É isso. E aí? A bodhicitta convencional, compaixão, e a bodhicitta última, sabedoria da vacuidade, como elas se juntam? Boa pergunta. O livro usa uma imagem linda. São como as duas asas de um pássaro. As duas asas. Você precisa das duas para voar até a iluminação. A compaixão te dá força, a motivação, o porquê de querer ajudar todo mundo. E a sabedoria da vacuidade te dá um entendimento correto da realidade, para saber como ajudar de verdade, sem se enganar, sem criar mais confusão. Uma asa sozinha não voa. Faz muito sentido. Duas asas, compaixão e sabedoria. Lindo. E depois de apresentar todo esse caminho, o Lamrim, o material dá alguma dica de como a gente pode, sei lá, avaliar onde está, fazer um autoexame? Dá sim. Sugere uma autoobservação bem honesta. Basicamente, olhar para a gente mesmo e ver como estamos em relação aos chamados 3 caminhos principais: a renúncia, a bodhicitta e a vacuidade. E quais seriam os sinais? Bom, se a gente ainda está muito apegado às coisas do mundo, aos prazeres, talvez a renúncia ainda precise ser mais trabalhada, sabe? Ok. Se o nosso foco ainda é muito em nós mesmos, se o egoísmo ainda manda muito nas nossas ações, talvez a bodhicitta, a compaixão, esteja meio fraca. Certo. E a vacuidade? Se a gente ainda se agarra demais à ideia de um eu super sólido e vê o mundo como cheio de coisas inerentemente boas ou ruins, que existem por si só, então a compreensão da vacuidade talvez ainda seja superficial. Entendi. É um convite para se olhar com sinceridade sem se julgar, mas para saber onde focar a prática. Exatamente. Um check-up interno. Muito bom. Então, se a gente fosse tentar amarrar tudo isso, qual seria a mensagem central dessa exploração que a gente fez? Olha, acho que a essência é: nossos problemas, nosso sofrimento não vem de fora, a fonte está aqui dentro, na nossa mente. Mais especificamente numa visão meio distorcida da realidade, que é a ignorância, e nas emoções perturbadoras, as delusões que nascem disso. Certo. A origem é interna. E, portanto, a solução também é interna. É um treino mental. De um lado, cultivar amor, compaixão por todos, a bodhicitta convencional. Do outro, desenvolver uma sabedoria que enxerga além das aparências, que entende a natureza vazia e interdependente de tudo, a bodhicitta última, a vacuidade. E o Lamrim é um mapa para esse treino. Perfeito, um mapa detalhado. E pensando agora em quem está ouvindo a gente, como que pegar essa ideia de que a origem dos problemas é mental, ou tentar praticar compaixão no dia a dia, ou mesmo só refletir um pouco sobre essa tal vacuidade? Como isso pode fazer diferença na vida real, na prática? Faz toda a diferença. Só de sacar que a nossa reação mental é o que mais pesa, já dá uma sensação de mais controle, menos de ser vítima das coisas, sabe? Sim, tira um pouco o peso de fora. Exato. Tentar ativamente ser mais gentil, apreciar as pessoas, mesmo que seja difícil às vezes, isso muda relacionamentos, diminui briga, estresse. E pensar sobre a impermanência, sobre como nada é tão fixo assim. Ajuda a desapegar. Muito. Traz uma leveza, diminui a ansiedade de ter que ganhar sempre, o medo de perder, a dor da crítica. Ajuda a navegar a vida com mais jogo de cintura, menos sofrimento que a gente mesmo cria. Leveza e jogo de cintura, gostei. E aí, para fechar, fica talvez uma provocação para a gente pensar. Se essa nossa visão normal das coisas, tudo sólido, separado, fixo, for mesmo, no fundo, um engano, como se fosse um sonho lúcido que a gente não percebeu ainda, o que aconteceria se a gente levasse essa ideia a sério, de verdade? Como isso mudaria a nossa reação quando a gente ganha ou perde algo? Quando alguém elogia ou critica? Nos conflitos? Se o eu não é tão sólido. Exato! Se esse eu que a gente defende tanto e o mundo que a gente deseja ou teme não tem essa base fixa, independente que a gente acha, o que significa então existir? O que significa viver?
Fica aí pra gente refletir, né? Segunda parte. Aprofundamentos práticos. Oi, hoje vamos explorar um tema que, nossa, parece que está em todo lugar, né? A tal da sofreguidão social. Aquela sensação, sabe, de urgência o tempo todo, uma pressão para performar, e mesmo com tanta coisa, parece que falta algo, um vazio. Sim, é bem isso. Então, a ideia aqui é investigar como alguns ensinamentos bem antigos, lá do budismo, especificamente do livro Budismo Moderno, do Geshe Kelsang Gyatso, e uns textos de apoio podem, quem sabe, dar uma luz diferente. Oferecer ferramentas, né? Exato. Ferramentas práticas para a gente lidar com essa realidade. A nossa missão aqui é meio que desembrulhar como essa sabedoria pode ajudar a achar mais equilíbrio, mais sentido. Ok, vamos nessa. Vamos lá. E o ponto de partida que o material já traz é curioso. Por que tanto avanço material, tanta tecnologia, e parece que a felicidade genuína não aumentou na mesma proporção para tanta gente? Olha, essa é a grande questão, né? E a perspectiva budista Kadampa, como o Geshe Kelsang Gyatso apresenta, ela sugere uma coisa interessante. A resposta talvez não esteja tanto lá fora, nas coisas, nas situações. Ah, não. Onde então? Estaria mais aqui dentro, na nossa própria mente. O sofrimento, e aí inclui essa ansiedade, essa pressão toda que a gente está chamando de sofreguidão, ele brota de uma mente que não está treinada, sabe? Agitada por umas coisas que eles chamam de aflições mentais. Tipo o quê, por exemplo? Tipo apego muito forte, raiva, ignorância, que é não ver as coisas como elas realmente são, e um foco exagerado em nós mesmos, no nosso umbigo. Entendi. Essa corrida toda da sociedade, essa competição, seria então um reflexo, né? Um espelho dessas confusões internas. Tem até uma citação dele que é direta. Felicidade e sofrimento são estados da mente. Suas causas não são encontradas fora da mente. Nossa, é um jeito bem diferente de olhar. E essa tal sofreguidão social que a gente descreve, essa pressa sem fim, a overdose de informação, metas que parecem sempre fugir, essa cultura de performance, de consumo, Que esgota, né? totalmente. Deixa a gente exausto, ansioso, às vezes em burnout mesmo. Se a causa principal não é externa, como o budismo explica por que a gente cai tanto nessa armadilha, mesmo sabendo racionalmente que não faz bem? A explicação budista vai muito na linha da nossa. Identificação errada, sabe? A gente aprende a achar que o bem-estar, a segurança vem do mundo externo. Das conquistas, do que a gente tem. Exato. Conquistas, bens, status, a gente projeta a felicidade nisso aí. Só que o budismo diz que, na verdade, o verdadeiro criador de tudo é a mente. Na mente. Quando essa mente está o tempo todo buscando satisfação lá fora, se agarrando a resultados, fugindo do desconforto, ela acaba presa nos próprios desejos, nos próprios medos. É como procurar água numa miragem, né? A fonte está em outro lugar. Faz sentido. E isso já puxa as ferramentas práticas que o budismo oferece, né? A primeira que você mencionou é renúncia ao apego, ou nekama. Isso. E é bom frisar, né? Não é largar tudo, virar as costas pro mundo. De jeito nenhum. Não é isso. A ideia é mais um desapego interno. Soltar aquela ânsia de controlar, de possuir, de querer que as coisas sejam fixas, quando a gente sabe que tudo muda. Exatamente. Sucesso, opinião dos outros, juventude, até as nossas ideias sobre nós mesmos. Como que isso funciona na prática contra essa sofreguidão? Funciona como um antídoto mesmo para a ansiedade que essa busca sem fim gera. A renúncia, nesse contexto, é reconhecer que as coisas são impermanentes e largar essa expectativa irreal de que a gente controla tudo. Quando a gente se apega demais a um resultado, preciso daquela promoção, preciso que todo mundo goste de mim, preciso manter essa imagem, a gente cria tensão. Muita tensão. É verdade. Aceitar internamente que as coisas mudam, que nem tudo está no nosso controle. Isso libera uma energia mental absurda. O texto até alerta, né? Diz algo como a maioria das pessoas acredita equivocadamente que os problemas exteriores são os seus próprios problemas, elas buscam refúgio em objetos errôneos.
Nossa, forte essa. A renúncia, então, convida a gente a buscar refúgio na capacidade da nossa mente de ficar estável, tranquila, mesmo com as coisas mudando lá fora. Teve uma frase no material que me pegou. A menos que controlemos nosso apego, os nossos problemas nunca cessarão. Parece um raio-x dessa nossa corrida por sempre mais, né? Que no fundo raramente traz a paz que promete. Precisamente. Mas aí vem a dúvida. E quando a pressão vem de fora mesmo? Dos outros, das circunstâncias? Como que o desapego interno ajuda nisso? Então, mesmo quando a pressão parece vir de fora, a nossa reação a ela é interna. E ela é mediada pelo nosso apego. Ah, entendi. Se eu sou muito pegada à imagem de pessoa de sucesso, qualquer crítica vai doer muito mais. Se sou apegado ao conforto, uma mudança necessária vai me perturbar horrores. Faz sentido. O desapego não muda o que acontece fora, mas muda a nossa relação com o que acontece. Diminui o sofrimento que a gente mesmo coloca ali pela resistência, pela necessidade de controle. Entendido. Clareou. O segundo pilar que o material traz é a compaixão universal, Mahakaruna. E, de novo, é bom diferenciar, não é ter dó, né? Não é pena. É um desejo ativo, profundo, de que todos os seres, e a gente se inclui nisso, fiquem livres do sofrimento. E como que cultivar isso, essa compaixão, pode ir na contramão daquela competitividade, daquele individualismo que marcam tanto a sofreguia? Olha, o poder da compaixão é fascinante porque ela tira a gente do centro do palco do nosso próprio drama, sabe? A sofreguia muitas vezes isola. Faz a gente sentir que está sozinho na luta ou que precisa passar por cima dos outros. A compaixão quebra isso. Como? Quando a gente reconhece de verdade que o colega estressado, o chefe que pressiona, a pessoa que está competindo com a gente, que todo mundo lá no fundo também só quer ser feliz e evitar sofrer, a perspectiva muda completamente. Vira outra coisa. Vira. Tem uma citação que diz: quando experienciamos dificuldades, pensamos, outros incontáveis seres também sofrem. Assim desenvolvemos compaixão. Isso é chave. Não diminui a nossa dor, mas coloca ela em contexto. Deixa de ser só o meu problema. Exato. Passa a ser parte da condição humana que a gente compartilha. E isso pode transformar a exaustão, a rivalidade em conexão. Em propósito. Alivia aquele peso de carregar tudo sozinho. Isso dá um significado novo para a dificuldade, então. Ao invés de fechar a gente, abre para o outro. E aí, bom, aí a gente chega no terceiro parâmetro, talvez o mais abstrato. A sabedoria da vacuidade, shunyata. A vacuidade. Aqui é onde fica realmente interessante. A ideia central, pelo que entendi, é que o nosso sofrimento piora porque a gente vê tudo, os problemas, as pessoas, nós mesmos, como coisas muito sólidas, fixas, permanentes, independentes. Isso. E a vacuidade seria entender que as coisas não existem desse jeito tão concreto e inerente. É isso. Como que entender isso ajuda a lidar com a pressão do dia a dia? Exatamente. Mas é crucial não confundir vacuidade com então nada existe, o niilismo. Não é isso. Certo. Significa que as coisas são vazias de uma existência própria inerente, independente da nossa mente, da forma como a gente projeta. Elas existem, claro, mas de um jeito interdependente, tudo conectado e impermanente. Dá um exemplo prático. Pensa na pressão do trabalho que a gente falou. A pressão em si não é uma coisa sólida, que existe por si só e é permanentemente ruim. Ela é um conjunto de causas, de condições, expectativas, prazos, as nossas próprias reações, os nossos medos. A fonte diz: tudo, em última instância, é criado pela mente, inclusive o próprio mundo. Não há outro criador além da mente. Uau! Entender a vacuidade ajuda a gente a ver a maleabilidade da nossa experiência. Aquele problema que parece um monstro gigante, ele não tem essa solidez toda por si só. A nossa mente contribui muito para essa percepção. Entendi. Não faz o problema sumir, mas... Mas dá espaço para respirar, para responder de um jeito menos reativo, mais sábio. Perceber que a nossa interpretação não é a única realidade possível. Né? Isso tira um pouco do peso existencial que a gente coloca nas coisas. Entendi. É como se
a gente diminuísse o volume do peso que a nossa própria mente põe nas situações. Então, juntando esses três, renúncia ao apego interno, compaixão universal e essa sabedoria da vacuidade, que tipo de transformação a gente pode esperar assim, na prática em relação à sofraguidão? Quais seriam os benefícios mais visíveis? Olha, os benefícios vão aparecendo em camadas, sabe? Primeiro, acho que surge uma liberdade interna real, aquela capacidade de manter uma certa paz na mente, mesmo quando o mundo lá fora está um caos. O controle passa a ser interno, então. Exato. O controle é sobre a própria mente, não sobre as circunstâncias que a gente não controla. Segundo, acontece uma redefinição do que é sucesso na vida. O foco muda daquela coisa de acumular lá fora para cultivar aqui dentro. Paz, amor, sabedoria. E isso deve ter um impacto além da pessoa, imagino. Com certeza. E aí vem o terceiro ponto. A prática individual acaba afetando o coletivo. Quando a gente cultiva uma mente mais pacífica, mais compassiva, isso contribui para um ambiente menos tóxico, mais colaborativo. É quase um ativismo interno, mas com reflexo externo. Interessante isso. E por fim, um quarto benefício é um resgate da simplicidade, da presença. A alegria começa a aparecer não só na próxima conquista, mas na capacidade de estar aqui, agora, sabe? Apreciando o que já existe, sem aquela ansiedade pelo que falta. É importante dizer, então, que essa abordagem não é negar a dor, né? Ou as dificuldades do sistema que contribuem para a pressão. De forma alguma. Seria um erro pensar que é, tipo, um escapismo ou culpar quem está sofrendo. O budismo reconhece o sofrimento interno e externo. A questão toda é como a gente se relaciona com ele. Mudar a relação. Isso. Em vez de ser levado pela reatividade, pelo medo, pelo apego, a gente cultiva recursos internos, desapego, compaixão, sabedoria, para responder de um jeito mais construtivo e menos doloroso para a gente mesmo. É como fortalecer o músculo da mente para navegar as tempestades da vida com mais equilíbrio, mais resiliência. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que essa sofreguidão social que está tão forte é, quem sabe, um sintoma. Um sintoma de que a gente se desconectou um pouco da natureza da nossa mente, da nossa conexão uns com os outros. Pode ser visto assim. E o budismo, com toda essa tradição, oferece um mapa que, nossa, é surpreendentemente atual para a gente reencontrar esse caminho, mesmo no meio dessa loucura moderna. Exatamente. A sofreguidão pode ser encarada não só como um problema, mas talvez como um chamado. Um convite para olhar para dentro, para questionar nossas prioridades, o jeito que a gente vê o mundo. O sofrimento não precisa ser o fim da linha. Ele pode ser o próprio impulso para a transformação, se a gente tiver as ferramentas certas. Conversa. Tem uma citação do Geshe Kelsang Gyatso que soa como uma luz de esperança nesse caminho. Se praticarmos sinceramente o caminho da compaixão e da sabedoria, todos os nossos problemas serão solucionados e nunca mais voltarão a surgir. É um convite forte à prática, né? Um convite bem direto. E isso levanta uma questão importante, talvez para quem está nos ouvindo pensar um pouco depois. Além de só buscar um jeito de lidar com o estresse, de gerenciar a pressão moderna, como seria se a prática dedicada desses princípios? Sabe, soltar o apego que prende, cultivar a compaixão que conecta e aprofundar a sabedoria que liberta da ilusão, pudesse de verdade redefinir radicalmente o que a gente considera uma vida rica, uma vida com propósito realmente satisfatória, mesmo convivendo com os desafios e as imperfeições que sempre vão existir no mundo. Fica a reflexão, né? Está gostando do nosso conteúdo? Inscreva-se no canal para receber nossas matérias em primeira mão. Participe da elaboração do nosso conteúdo, enviando suas perguntas e comentários. Sua participação é muito importante para nós.